Você quer ter uma casa alicerçada pelo Senhor? Você crê que Deus tem isso para a sua vida? Você crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Que não importa, isso é o que eu vou falar para vocês, não importa o que os homens digam, não importa se é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta instância, o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é o Deus que tem o melhor para as nossas vidas. Por isso o Senhor tem uma casa alicerçada para você. Por isso o Senhor tem um projeto na sua vida. Por isso o Senhor te escolheu para você estar aqui. Você não está aqui porque eu sou bonitinho, porque minha esposa é bonitinha. Eu creio que você está aqui porque você está buscando um Deus que pode fazer diferença na tua vida. Pode te fazer diferença na tua casa, no teu lar. E tudo isso que foi dito, mulher virtuosa quem achará. Eu creio que você achou uma, meu querido. E se você não achou, ore porque Deus pode transformar a sua esposa. Talvez você não tenha achado um marido tão valoroso como a Bíblia diz, mas ore por ele, porque Deus pode mudar todas as coisas. Talvez o teu filho não esteja como você gostaria que ele estivesse, e como o Marcel falou, nós somos os arqueiros e eles são as flechas. Então peça para o Senhor te dar sabedoria para educar e para orientar o seu filho, independente do momento, da faixa etária que ele esteja. Porque, independente da idade do seu filho, você acha que ele é sempre uma criança e ele sempre precisa de você. E realmente os filhos sempre precisam dos pais. De um conselho, de um abraço, de saber para onde pode correr no momento de dificuldade. Então nós queremos falar para você nessa noite que o Senhor tem uma casa alicerçada, o Senhor quer construir uma casa alicerçada na sua vida. Por isso nós escolhemos aqui um versículo que está em Deuteronômio. Põe para mim, por favor. Deuteronômio 6. Versículo 6. A partir do 6, tá? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus é muito clara nesse versículo, que traz a referência de como deve ser a nossa família, como deve ser a criação dos nossos filhos. Aqui a gente tem uma instrução do Senhor de como nós devemos proceder, né? Estava com o Robson falando, quando Deus colocou no nosso coração esse tema, a gente falou, nossa, qualquer um desses temas e qualquer chave que a gente fala hoje, se costuma assim, vamos lá no Google que a gente pega a receita. Nós estamos num mundo vivendo um tempo de fórmulas mágicas, rápidas, para resolução de problemas. Quais serão os 5 passos necessários para uma casa alicerçada? Quais serão as instruções para que a gente possa ter um filho obediente? Que botão aperta? Que instrução se segue? Se baixa um download? Será que tem app para isso? Mas a palavra de Deus, ela traz referências do que devemos ou não fazer. E antes de falar de Deuteronômio, eu quero falar de uma advertência que Jesus traz, da qual nós não devemos, um cuidado que nós devemos ter. Voltando lá no primeiro versículo, Jesus adverte. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes. Por favor, vamos ler juntos?
De novo, errais. Nossa, qual a advertência de Jesus? Por que será que muitas vezes nós estamos errando nossos casamentos? Por que será que muitas vezes estamos tendo muita dificuldade em educar os nossos filhos? Porque às vezes não estamos tendo o sucesso que aguardamos e que esperamos nos nossos relacionamentos familiares. E aí é nada mais, nada menos quem explicando e advertindo e mostrando e apontando por que erramos. É Jesus. E aí ele traz um conceito claro, não tem dúvida, não precisa de interpretação. Nós muitas vezes estamos errando por não conhecer as Escrituras. Por isso, queridos, nós tivemos toda essa introdução de culto. Tudo isso que nós tivemos, nós estamos reforçando esse conceito. Por isso nós buscamos de Deus, e Deus tem dado oportunidade de termos cursos bíblicos sobre conceitos da família, sobre conceitos de educação, para que a gente não caia nesse erro. Porque nesses cursos nós temos oportunidade de aprender os princípios bíblicos para a nossa vida. Para que a gente não seja englobado, para que a gente não recorra nessa situação de estar fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos nos encharcar da palavra de Deus. Porque é a garantia que Jesus dá de sermos bem-sucedidos, conhecendo a sua palavra e o seu poder. E lá no Deuteronômio 6, como nós acabamos de ler, fala como é que a gente pode adquirir esse conhecimento. Vamos ler lá de novo, Deuteronômio 6? Que essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. De que forma a palavra de Deus entra no nosso coração? De que forma a gente pode ter isso como conceito cristalizado, fortalecido em nossa mente e nos nossos sentimentos? Vamos ler juntos? E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, deitando-se, levantando. É de vez em quando? Gente, que ideia que traz? Não é de uma coisa constante? É levantando, é deitando, é andando pelo caminho, é sentando, é comendo. A palavra de Deus precisa ser o nosso estilo de vida. Ela precisa estar incutida em todas as nossas circunstâncias. Ela não deve ser só um alvo. Domingo. Antigamente, é dia de pegar a Bíblia, tirar o pó. Hoje, coitada, ela não precisa vir para a igreja. Ela pode ficar lá em casa, porque vem no celular e aqui também projeta, nem precisa. Se nós deixarmos para exercer, ler e aprender sobre a Bíblia uma vez por semana, você acha que a gente vai estar atingindo a essa meta que Deus colocou para a gente? Será que os nossos lares vão estar encharcados da palavra a ponto da gente conseguir produzir ali um ambiente celestial? Deus colocou para nós no ministério esse ano, que está prestes a se encerrar, um tema: que o nosso lar fosse o Éden de Deus. Amém? Todo mundo lembra? Eu sei que tem gente que está chegando mais recente, mas nós temos declarado e profetizado em todos os nossos cultos essa realidade. Para que o nosso lar seja o Éden de Deus, ali precisa estar encharcado da palavra. E nós precisamos declarar, falar e viver o poder e a palavra de Deus em todos os nossos caminhos. Encerrando o Deuteronômio 6, mais um. E também atarás por sinal na tua mão e nas frontais entre os seus olhos. Gente, isso precisa ser um sinal a ser visto pelos outros. Esse versículo, ele me intriga muito. Eu tenho conhecimento parcial, mas eu tenho certeza que Deus vai ainda me abrir mais o entendimento. Porque preste atenção onde que Deus pede para que nós sejamos marcados pela palavra. Na testa e na mão. Gente, é no mesmo lugar em que a besta
quer implantar o seu chip, o seu número. E eu não tenho convicção que essa determinação anterior de Deus é uma blindagem para a nossa vida. Para onde o inimigo quer ali colocar o seu domínio, quando a gente estiver marcado pela palavra, ele não vai ter poder nem autoridade. É muito importante que a gente esteja... A gente não é agente secreto de Deus. Nós somos mensageiros de Deus nessa terra. Nós somos aqueles que levam a sua luz. Nós somos o sal da terra, luz do mundo. Então ele deve estar marcado na nossa fronte e na nossa mão. E ali também, olha lá, escreverá nos umbrais da tua casa e da tua porta. A bênção e a palavra de Deus devem impregnar também o nosso lar. O nosso lar deve ser um lugar da manifestação, é o lugar do Éden de Deus. Casa de filho de Deus não é lugar para gritaria, não é lugar para briga, não é lugar para discórdia. É o lugar para a manifestação do amor de Deus. E aí ele diz, escreve nos umbrais, na sua porta. Por isso que o judeu tem a menorá, né? Que ele pendura assim, gruda na porta. E ali tem a palavra de Deus. Nós devemos ser conhecidos por aqueles que nos cercam como as pessoas que carregam a presença de Deus. Lar abençoado, lar que pode ser exemplo para esse mundo. Amém? Amém. E a palavra, ela supre as nossas necessidades. E nós vamos aqui abordar 4 pontos, para que você saia daqui sabendo que a palavra de Deus, que tudo o que foi dito aqui nessa noite, possa ser esteio na sua vida, nesse ano que termina e no ano que vai começar. Primeira necessidade, pode passar. Proteção. Olha, no mundo atual, gente, não é difícil você consultar pessoas e falar de uma da necessidade. O que você teme? O que você deseja? O que você se preocupa com a sua família, com a sua vida? É a proteção. Vivemos num tempo em que o mundo está muito violento, em que a gente tem muito receio de várias situações. Hoje tem gente que tem receio de abrir o portão automático de casa e saber ou não se vai ter um bandido te esperando lá fora. De como você sai do banco, se eu posso sacar um dinheiro, se eu não posso. São tantas as situações de incerteza. Mas a palavra de Deus garante e dá várias palavras de proteção que nós precisamos conhecer e nos apropriar e declarar e profetizar sobre nós e sobre os nossos. Vamos falar aqui só 4 necessidades que são supridas, mas evidentemente são muitas necessidades que são supridas, e a cada necessidade vamos falar um versículo, porque a gente ainda tem um momento de confraternização, senão a gente vai ficar aqui passar o culto numa vigília. Então o versículo que a gente tem, Romanos 8:31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, o que quer dizer esse versículo? Tem alguém contra você? Você está com alguma dificuldade? Você tem medo de alguma situação? Mas o autor aí quer dizer o seguinte: se tem alguém contra você, eu vou te dizer quem está a seu favor, quem está lutando por você, quem está do seu lado. Não se preocupe com o seu adversário, porque quem está do seu lado é muito poderoso. A próxima? Número 2. Instrução. Educa a criança, Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso a gente estava falando anteriormente, e a gente ensina bastante isso no curso, porque hoje, gente, quantas pessoas você hoje fala assim, nossa, não vai pôr filho no mundo não, o mundo está terrível. E está mesmo.
Mas nós temos uma palavra e uma promessa de Deus, que se a palavra for o alicerce, se você educar, se você incutir, se você ensinar, ali está falando, a palavra garante que Deus o cerca, o guarda e traz para diante de si. Que se um dia ele, pela vontade, se afastar, Deus promete que traz de volta. Nós temos essa promessa maravilhosa. Eu acho que papais é uma das melhores coisas que tem, né? Você saber que Deus é quem cuida dos seus filhos. Terceiro, direção. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Outra necessidade muito forte hoje. A gente sabe da economia? Como é que vai ser o ano que vem? Eu trabalho na área de treinamento. Então, eu participo de alguns fóruns, de alguns eventos, e hoje é muito claro a extinção de muitas profissões. Extinção de muitas profissões e cargos e ocupações. Então, o que se fala para a gente é que nós precisamos treinar pessoas para coisas que ainda não existem. Então, os filhos que estão hoje na sua adolescência, criança, adolescência, provavelmente pelos estudos que eles fazem, irão migrar pelo menos umas 5 ou 6 profissões durante a sua carreira. Porque o mundo está mudando tanto que hoje uma coisa vai ser pertinente e amanhã ela não vai ser mais, ela vai ser transformada. E aí essa velocidade e todas essas alterações de perfil, de comportamento, de realidade de mundo, de integração, globalização, da inteligência artificial e tudo isso, pode trazer muita incerteza e dúvida. Que direção tomar, o que eu faço, onde eu aplico, o que eu guardo, como é que eu faço para pagar as contas, como tudo isso acontece. Mas a palavra de Deus garante. Você não sabe o que fazer? Clame a Deus. Conheça a palavra, busque a palavra, porque a palavra diz, olha lá o que o Salmo diz, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Só que eu costumo dizer assim, estava falando para uma discípula esses dias. Ali o versículo, gente, está falando que é lâmpada. Não é farolete, não é farol de milha, não é coisa. A lâmpada, ela mostra assim, ó. É o próximo passo. E às vezes a gente, por muita ansiedade, a gente queria saber lá na frente. E lá na frente, para onde eu vou? O que vai acontecer? Mas não. A busca e o passo com Deus é assim, ó. Ele proça o próximo passo. E nós devemos estar constantemente buscando, ter dependência de Deus e buscar dele a direção. E para finalizar, o item 4, santificação. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós somos procurados por muitos casais e muitos casais falam, nossa pastora, mas é muito difícil. Nos tempos atuais, buscar santidade é muito difícil. Homens que falam, não buscar pornografia é quase impossível, porque a internet está aí, você está ao alcance de um clique. Antes tinha que buscar a revista, era difícil, tinha que esconder, não sei o quê, mas hoje não. Nossa, sexo antes do casamento, não tem como não ter, porque todo mundo faz. Mas a palavra de Deus garante que se você viver com ela no seu coração e buscando ao Senhor, guardando a sua palavra no coração, a palavra diz que não peca contra ti. Porque a palavra de Deus traz a santidade e a presença de Deus. E isso afugenta o pecado. Distancia daquilo que é errado. Então, há solução sim para ter um casamento santo. Há condição sim para ter uma vida correta diante dos homens e diante de Deus, quando a palavra for o centro da tua vida e da tua casa. Conheça a palavra de Deus.
e o poder de Deus. Na palavra de Deus, meu querido, está todo o segredo para a nossa felicidade. Todo o segredo para a nossa felicidade. A gente às vezes busca em tantas coisas, busca em novelas, busca em filmes, busca em pessoas. Busca em Deus. Busca em Deus a tua felicidade. Busque em Deus criar uma casa alicerçada. E tudo que foi dito aqui é para que você tenha no seu coração um desejo de a cada dia aprender mais de Deus, através dos cursos que a igreja disponibiliza. Seja escola dominical, seja vinho novo, seja filho, seja pai para toda a vida, seja curso de liderança, seja uma mulher, homem ao máximo, mulher única, enfim. Finanças. Deus, Ele tem o antídoto para os seus problemas.